Olá meninos, sou a Carol, professora de História, e estou aqui para mais uma videoaula para vocês. O tema da videoaula de hoje é o Império Napoleônico e Ameaça a Portugal. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre o início do Império Napoleônico, sobre a Revolução Francesa, o que ocasionou isso, quem foi Napoleão Bonaparte, e agora eu vou falar um pouquinho sobre como eles ameaçaram Portugal, tá bom? Antes de iniciar, vou deixar aqueles recados importantes, que é ler o enunciado com atenção, leia os textos também, assista essa videoaula quantas vezes for necessária. Eu faço ela da forma mais objetiva possível, assim também como os textos, para que possa auxiliar vocês, para que possa os ajudar de uma forma mais clara e também uma forma também de mais fácil, até porque quando a gente faz a web chamada, o número de alunos que participa é pouco e eu acabo que eu não atinjo um número muito grande de alunos, não acabo atingindo o objetivo proposto, que é a explicação do conteúdo em si. E na videoaula eu acredito que vocês podem ter ela e assistir quantas vezes vocês quiserem. Pode pausar, ir lá responder a atividade, voltar aqui, sabe, ler o texto, então eu acho que é uma forma mais fácil. E vocês também têm livre acesso a mim, podem me mandar mensagem, dúvidas sempre, tá bom? Então vamos iniciar? O bloqueio continental. Nós sabemos que Napoleão Bonaparte foi o primeiro imperador francês e quando ele iniciou como imperador, ele começou a expandir seu território. Ele iniciou uma prática política expansionista, que nada mais é do que conquistar territórios. Quanto mais territórios ele conquista, mais forte ele era e mais rico também economicamente, querendo ou não, acabava impondo uma posição de ser forte, aquele temor que as nações tinham sobre ele, até porque ele era uma grande potência mesmo. Só que Napoleão Bonaparte, a França, ela chegou em um determinado momento que ela encontrou um inimigo à altura, que era a Inglaterra. A Inglaterra, que era uma grande potência industrial, tinha poderio militar para enfrentar a França, tanto que ela conseguiu manter o seu território intacto ali e Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra. Mas para que ele pudesse sufocar a Inglaterra, querendo ou não atrapalhar o comércio dela, ele criou o bloqueio continental em 1806. E esse bloqueio nada mais era do que todas aquelas nações que pertenciam à França ou que ele tinha acabado de conseguir conquistá-las, não poderiam fazer nenhum tipo de comércio com a Inglaterra, estavam praticamente proibidos, definitivamente proibidos. Então, essa foi a forma que Napoleão encontrou de manipular as suas colônias e as nações que ele tinha conquistado e também de atrapalhar a Inglaterra. E diante desse bloqueio continental, acabou que Portugal ficou em uma situação complicada, porque ele passou a sofrer pressão, tanto dos ingleses quanto dos franceses. Napoleão exigia e queria que Portugal rompesse qualquer tipo de acordo político e econômico com a Inglaterra, que eles fechassem os portos, que atrapalhasse mesmo e expulsasse o embaixador inglês do território de Portugal. Então, Napoleão queria mesmo acabar e sufocar com todo o comércio, com toda a prática de transação comercial que a Inglaterra tinha. Porque era o meio que ele poderia, até então, ou no pensar dele, atrapalhar a Inglaterra, querendo ou não, enfraquecê-la. Mas Portugal tinha laços comerciais muito fortes com os ingleses. E devido a essa situação em que ele acabou sofrendo pressão de ambos os lados, ele opta pelos ingleses. E quando ele opta pelos ingleses, ele acaba assinando uma convenção secreta, que era um documento. E esse documento beneficiava a Inglaterra e beneficiava os ingleses. Portugal estava em uma situação complicada, porque ele não tinha poderio nem força para enfrentar os franceses. E Napoleão estava praticamente com os dois pés dentro de Portugal, a ponto de invadir o território. Visto que eles estavam a ponto de perder o seu território, de ser dominados por Napoleão Bonaparte, e também tendo essa influência, essa pressão inglesa, eles acabam assinando essa convenção secreta. E nesse documento, ela beneficiava a Inglaterra, como eu já disse. E aí eu coloquei aqui os pontos desse documento, que era o quê? Portugal deveria entregar a esquadra portuguesa aos ingleses e também entregar a Ilha da Madeira. Então, esses dois pontos aqui seriam totalmente dominados e controlados pelos ingleses.
Também deveria a concessão de um porto livre em território colonial brasileiro. O que quer dizer isso? Que os ingleses teriam um porto somente para eles, e que eles teriam livre acesso, eles iriam adentrar dentro do território brasileiro, fazer comércio, transação comercial, vender, exportar, enfim, o que eles quisessem dentro do território brasileiro. E a assinatura de inúmeros tratados de comércio exclusivamente com os ingleses. Então, todo qualquer tipo de comércio que ele fosse fazer com o seu produto, primeiro eram os ingleses, exclusivamente com os ingleses. Então, essa convenção, ela beneficiava somente os ingleses, dava um poder muito grande. Então, a coroa portuguesa decidiu assinar, vista que ela estava numa situação muito complicada, não dava conta de ficar dentro de Portugal, ela decide fugir. Mas antes dessa fuga, em 1807, a França e a Espanha assinou um tratado, o Tratado de Fontainebleau. Esse tratado fazia com que a França e a Espanha tivessem livre acesso ao território dos portugueses. Então, eles podiam dividir as colônias da forma que eles quisessem, a seu bem-querer. Isso também já era um enfraquecimento muito grande a Portugal. E aí, a fuga da coroa portuguesa. Dom João VI, que já tinha assinado aquele acordo, não dava conta de enfrentar Napoleão, decide pegar toda a realeza, toda a nobreza, né, juntar todo mundo, juntar os panos ali e Brasil. Então, ele tomou essa decisão para fugir mesmo, porque ele não dava conta de enfrentar os franceses, sofrendo aquela pressão inglesa, ele já estava fraco economicamente, militarmente, nem se diga. Então, em 1808, chegam, né, vêm para o território brasileiro, para que a sede da monarquia portuguesa possa ser em território brasileiro e não mais dentro de Portugal. Então, a chegada da coroa portuguesa no Brasil. A partida da corte portuguesa deu-se no momento em que tropas francesas comandadas pelo general Junot iniciaram a invasão do reino. Então, naquele momento em que Napoleão, general Junot, estava invadindo o território, a coroa francesa partiu. Em 29 de novembro de 1807, eles embarcaram, né, e vieram para o território aqui, fundaram, né, a sede da monarquia portuguesa. E a monarquia portuguesa chegou em território brasileiro e aportaram em Salvador. Só que eles transferiram a sede da monarquia para o Rio de Janeiro. E foi ali que eles ficaram definitivamente até a declaração da independência do Brasil, ok? E aí, o que eu preciso lembrar, professor? Eu preciso lembrar do bloqueio continental, o que foi. Esse bloqueio foi declarado e feito por quem? Ele beneficiava qual nação? Né? Então, preciso entender, eu preciso lembrar disso. Vamos lá. O que foi a convenção secreta? Isso era um documento ou foi uma reunião? Essa convenção, isso beneficiava, ajudava, dava benefícios a quem? E a fuga da coroa portuguesa ocorreu por quê e quando? E a sede da monarquia ficou estabelecida em qual território? Então, é esses pontos aqui que vocês precisam lembrar do conteúdo do Império Napoleônico e a ameaça a Portugal, tá bom? Então, seja o seu próprio incentivo para estudar. Então, tenha uma excelente aula, um excelente dia. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Fiquem com Deus e beijos!